Dá para acreditar que uma peça icônica do vestuário feminino já foi censurada pelo Vaticano e proibida em vários países, inclusive no Brasil? Pois é dele que nós vamos falar. O pequeno, grande e notável, o biquíni. Buscofem apresenta Saber não ocupa espaço. Não é de hoje que as mulheres lutam por autonomia, respeito e pelo direito de serem donas dos próprios corpos, que durante séculos foram controlados pelo machismo e pelas regras puritanas da sociedade. Entre os exemplos mais bizarros desse controle social sobre o corpo feminino estão as famosas máquinas de banhos, que foram muito usadas na Europa e na América do Norte no século XIX. Originalmente criadas por volta de 1750 no balneário inglês de Kent, essas casas de banho eram geringonças, umas cabines individuais de madeira que eram montadas sobre rodas de carroça. Então, para tomar um banho de mar, as coitadas tinham que entrar nessas cabines, eram empurradas até o mar e, uma vez dentro d'água, elas então podiam se banhar dentro da cabine. Tudo isso para quê? Para que o homem nenhum visse as mulheres usando trajes menores. Felizmente, no começo do século XX, essas máquinas foram abandonadas e vieram os maiôs de corpo inteiro, que foram ficando mais justos e mais curtos, mas ainda como uma peça só. Nos anos 30 surgiu o famoso duas peças, mas ainda assim com restrições, pois não se podia deixar o umbigo de fora. Até mesmo estrelas de cinema consagradas, como Rita Hayworth e Ava Gardner, tinham que usar duas peças até a cintura, porque o Código Reis, que era um conjunto de regras que vigorou a partir de 1934 em Hollywood, não permitia a exibição de umbigos femininos nas telas. Até que em 1946, um ano depois do final da Segunda Guerra Mundial, o engenheiro automobilístico suíço Louis Réard, que gerenciava a loja de lingerie da mãe dele em Paris, criou um duas peças muito pequeno, baseado no conceito de dois triângulos e cordões. E porque neste ano os Estados Unidos tinham feito testes nucleares no atol de Bikini, um conglomerado de ilhas que fica no Pacífico, perto das Ilhas Marshall, ele então deu à sua criação o nome de biquíni. O problema é que o biquíni era tão pequeno que nenhuma modelo aceitava usá-lo para ser lançado oficialmente. Réard, então, chamou a dançarina de burlesco Micheline Bernardini, que aceitou o desafio. E quando ela se exibiu na piscina Molitor, em Paris, com aquele traje minúsculo, ela tornou-se a primeira mulher a vestir um biquíni na história. A reação foi como uma bomba nuclear, minha gente. O Vaticano decretou o biquíni como pecado. Espanha e Itália proibiram o uso do biquíni em suas praias. Mas as mulheres adoraram aquela ousadia. 2 anos depois, em 1948, a alemã Miriam Etz entrou para a história como a primeira mulher a usar biquíni nas praias do Rio de Janeiro. Virou até notícia de jornal, porque a alemã botou o umbigo de fora. Nos anos 50, o biquíni já era uma febre nas praias da Europa. E em 1957, Brigitte Bardot arrasou usando biquíni no filme E Deus Criou a Mulher. Aqui no Brasil, no final da década de 50, Norma Tamar e Carmen Verônica desfilavam com seus biquínis em frente ao Copacabana Palace. Nos anos 60, começou uma nova era de revolução feminina, de pílula anticoncepcional, flower power e muito corpo à mostra. Jânio Quadros até tentou a proibição do biquíni, mas a lei durou menos do que seus 7 meses de mandato como presidente. No começo dos anos 70, Leila Diniz posou linda e gravidíssima com seu pequeno biquíni, tornando-se um símbolo da liberação feminina. Hoje as mulheres são donas de seus corpos, de suas vidas, e nada impede que vistam o que bem entenderem. Curiosamente, apesar da evolução até chegar ao biquíni, arqueólogos encontraram mosaicos do século IV em Pompeia, na Itália. E nesses mosaicos há a representação de várias estátuas da deusa Vênus vestindo duas peças com um umbigo de fora, que se assemelha a um biquíni. Mas a gente pensar que antigamente tinha gente muito mais avançada que hoje. Essa é uma pequena história do biquíni oferecida a vocês gentilmente por Buscofem.